Uma boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Chegamos já no final do mês de junho, último domingo, um mês difícil, um mês com muitas lutas, mas também com várias vitórias e alegrias. E vamos iniciar esse culto nesta noite louvando ao Senhor Deus em oração. Abaixe a sua cabeça e agora não é momento de pedir nada, mas somente de agradecer a Deus e louvar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso Deus e Pai, ó Pai amado, mais uma vez estamos reunidos, ó Deus, no domingo, encerrando um mês, e o seu povo agora se eleva a Ti e Te louva e exalta o Seu nome, ó Deus, porque, ó Pai, o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus cheio de poder, mas também é um Deus amoroso, é um Deus que vela por nós. Ó Senhor, e essa oração de louvor, ó Deus, também é um misto de oração de agradecimento. Ó Senhor, o Seu povo Te agradece, ó Deus, porque nada daquilo que ele necessita tem faltado. É claro que as lutas, as intempéries, elas surgem, mas o Senhor afaga o Seu povo, mas o Senhor zela em prol dos Seus filhos, e agora a Sua igreja reunida, suas casas, não se esquece, não somente de louvar a Ti, mas, ó Pai amado, de agradecer por aquilo tudo que Tu fazes. Ó Senhor, nós também queremos Te louvar, ó Pai, por esse privilégio, ó Pai, de passarmos mais um mês, ó Deus, encerrarmos esse mês praticamente louvando ao Teu nome. Ó Deus bendito, Pai, venha abençoar esse culto. Ó Deus, que a Sua presença venha ser sentida, ó Pai, no coração de cada filha, de cada filho Teu. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos realizar a leitura em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha de holocaustos e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas as mãos sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto
não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocaustos em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Cordeiro Santo que nos trouxe
Esse Deus que nós acabamos de adorar é um Deus santo, que não aceita um culto que esteja maculado pelo pecado. Agora nós vamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Mais uma vez falemos com o nosso Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Deus Santo, agora nós entramos na Tua presença mais uma vez e assumimos e confessamos não somente as nossas falhas pontuais, não somente os nossos tropeços diários, mas assumimos a nossa natureza pecaminosa e imploramos o Teu perdão. Ó Deus, perdoa a sua filha e o seu filho que agora, ó Deus amado, com o coração contrito, assumem, ó Pai, não somente os atos cometidos, mas assumem a essência pecadora. Ó Deus, nos perdoa e vem criar em nós um novo coração, assim como decorrência, uma nova mente, um novo comportamento. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. E agora, em nome de Cristo, que nós vamos receber a declaração de perdão. É em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nós somos perdoados. Assim, que você fique muito feliz e alegre, porque não há mais nada que te acuse, em nome de Jesus. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do
Realizaremos agora a leitura em Mateus, capítulo 10, do versículo 40 ao 42, que fala sobre as recompensas. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. E agora nós vamos falar com Deus, vamos orar a fim de que o Senhor venha iluminar a leitura da sua palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos colocar agora a leitura, ó Pai, do santo livro que iremos fazer. Ó Deus, que essas palavras que serão lidas, ó Pai, que elas venham falar do coração de cada um e de cada uma, mas inspira também a mensagem, a interpretação que nós iremos fazer sobre a Tua palavra. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo número 13, e tem como título Oração de Fé. Salmo de número 13, e assim nos diz a palavra de Deus. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na Tua graça, regozije-se o meu coração na Tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Amém? E que essa palavra lida, ela fale aos nossos corações. O relacionamento com o próximo, ele é pautado por momentos. Sim. E aqui nós falamos que são momentos que se ligam com os momentos anteriores e que acabam entrando em contato entre si. Eu quero dizer então que aquilo que nós vivemos hoje em dia, o momento que nós estamos vivenciando, ele é realmente influenciado por um momento anterior. Então, são várias fases e vários momentos na vida. E eu vou dar um exemplo, que é muito prático, eu acredito que vários de vocês vão compreender. Eu vou falar aqui a respeito do relacionamento entre duas pessoas que se amam. O primeiro momento, o momento do conhecimento, é um momento cheio de paixão, cheio de desejo, aonde aquela vontade de estar junto da pessoa amada é algo muito sentido. Mas infelizmente, na maioria das vezes, não sempre, mas aí surge um outro momento, e é aquele momento da rotina, e é aquele momento da crise, ou do tédio, e aí aparecem as brigas e as desavenças. É um segundo momento, muito diferente do primeiro, mas aí o casal que preza pela sua relação não vai aceitar esse momento, vai sentar, vai conversar, vai tentar mudar a situação, e se for exitoso, vai ver surgir um novo momento, e esse é o momento não de uma paixão breve, não de um sentimento translocado, mas aqui é um momento de um amor maduro, sim, de um amor que é companheiro, um amor que é pautado na doação e que a intenção é que dure para sempre. E aqui esse exemplo nos mostra de uma forma muito clara
que o relacionamento entre duas pessoas que se gostam, de que ele é pautado por momentos. E a mesma coisa acontece também naquilo que se refere ao nosso relacionamento com Deus e também no relacionamento de Deus para conosco. O nosso relacionamento com o Senhor, ele é pautado por momentos diferentes. Sim, ele é pautado por momentos distintos e que também tem ligação um com o outro e que dependem em várias situações do momento anterior. Mas quais são esses momentos? Mas como esses momentos eles se manifestam? E o texto que nós acabamos de ler, um texto até curtinho, ele é de uma riqueza muito importante, muito substancial. E usando o Salmo de número 13 como base, eu lhe convido para meditar comigo no seguinte tema. Nós vamos falar a respeito dos nossos momentos com Deus. Nós vamos falar a respeito dos nossos momentos com Deus. E logo de cara o Salmo nos ensina que em alguns momentos nós temos a sensação de que Deus nos abandonou. Em alguns momentos da vida nós temos a sensação de que Deus, Ele simplesmente nos abandonou, de que Ele nos deixou de lado, de que Ele virou o rosto em uma direção completamente oposta à nossa. Isso nós encontramos logo no início. E aqui nós temos um salmo que foi atribuído ao rei Davi. E na hora que nós analisamos esse salmo, a partir do versículo 1 até o versículo 4, nós encontramos um homem que estava vivenciando um momento muito complicado de sua vida. Sim, um homem que estava atravessando por uma situação muito perigosa, muito delicada. E essa situação trazia uma angústia, e essa situação trazia uma dor muito grande para Davi. E aqui o texto não nos explica o que tinha causado essa angústia. Nós não sabemos se eram as perseguições de Saul, nós também não sabemos se era eventualmente algum conflito com os povos ao redor, mas um ponto é claro, que o rei Davi, ele estava muito angustiado. Sim, ele estava sofrendo em demasia, mas esse sentimento de angústia, mas esse sentimento de dor não estava só, mas ele veio acompanhado com outro sentimento mais assustador ainda, mas ele veio acompanhado a outro sentimento muito ruim. E aqui nós falamos a respeito do abandono de Deus. E é isso que nós encontramos aqui logo de cara no versículo 1, onde Davi diz: Senhor, você vai se esquecer de mim? Mas até quando? O Senhor vai ocultar o seu rosto? E aqui no versículo 2, até quando eu estarei relutando dentro da minha alma? E até quando você vai entregar a minha alma ao inimigo? Veja que o rei Davi, e aqui nós não falamos de um homem qualquer, mas nós falamos daquele pastorzinho que foi escolhido por Deus para ser o rei. Era um homem que andava de acordo com o coração de Deus, era o grande rei de Israel. É claro, tinha suas falhas, mas andava com Deus. Mas aqui, nesse instante, o rei Davi, ele se sentiu abandonado por Deus, ele se sentiu só. Mas não foi somente Davi que sentiu isso, porque afinal Davi era um homem, mas Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, ele também se sentiu abandonado por Deus. E agora, eu convido você a olhar com muita pressa lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, e aí nós encontramos o momento onde Jesus estava no jardim do Getsemane.
E a partir do versículo 33 ao versículo 34, nós encontramos Jesus vivendo não somente a angústia, mas o abandono de Deus. E assim, segundo o versículo 34 do capítulo 14 de Marcos, Jesus se pronuncia: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Aqui Jesus não diz que está se sentindo abandonado por Deus, mas na prática é isso que nós vemos. Jesus naquele momento do Getsemane, ele sentiu o abandono de Deus, ele se sentiu só, ele sentiu o Pai muito distante. Então essa verdade nós temos de ter muito clara em nossa mente. Em alguns momentos de nossa vida, em alguns momentos em nossa relação com Deus, nós vamos ter a impressão nem um pouco agradável de que Deus está ausente, de que Deus nos abandonou. Eu acho que você já sentiu isso, não é verdade? Eu falo por mim, eu já senti. E são vários motivos que nos levam a ter essa sensação de que Deus está ausente. É claro que primeiro é uma vida baseada em pecados, mas não só isso, Jesus não tinha pecado e ele, em um momento da vida, ele sentiu que Deus estava ausente. Isso acontece conosco, por exemplo, quando vivemos um grande problema, uma doença, uma morte, um momento de luto. Sim, é normal que você venha vivenciar uma crise e venha sentir que Deus está longe. Então não se culpe se eventualmente, em um certo momento, você meio que sente aquela dúvida: Senhor, eu não te sinto. Senhor, eu estou soterrado de problemas. Senhor, eu não consigo te enxergar. Não se culpe, não se ache inferior àquela pessoa que eventualmente diz: eu sempre sinto Deus, eu sempre estou com Deus, porque na maioria das vezes é mentira dessa pessoa. Não se culpe. É normal experimentar alguns instantes onde Deus parece estar longe, mas não é normal que esse momento dure para sempre. Não é normal que esse momento abale a nossa fé, mas infelizmente, por causa de nossa situação humana, nós vamos sentir em algum momento de nossa vida a ausência de Deus. Nós vamos ter a impressão de que Deus está longe, de que Ele não se encontra ao nosso lado. Mas o texto, que é baseado em momentos, como nós falamos, e os momentos eles seguem uma sequência, e o texto nos ensina uma outra lição, em um outro momento. E ele diz que chega um momento qual essa sensação de abandono sempre nos leva a buscar a Deus. Chega um momento qual essa sensação de abandono, de que ela nos impele a buscar ao Senhor. E é isso que aconteceu com Davi. Na hora que nós lemos o versículo 3, nós encontramos Davi orando e ele diz: atenta para mim, Senhor, e responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os meus olhos, me responda, ó Deus, me responda para que eu não venha dormir o sono da morte. Então, note de que Davi, ele sentiu o abandono por parte de Deus, mas ele não se conformou com esse abandono, ele não aceitou essa distância, não aceitou de forma nenhuma esse momento como natural, mas ele se rebelou, e se rebelou da melhor maneira possível. Ele buscou ao Senhor, não ficou de braços cruzados lamentando: ah, Deus não existe, ah, Deus me rejeitou, não, mas ele buscou a Deus em oração. Logo depois de se sentir abandonado por Deus, Davi, ele foi falar com Deus em oração, ele foi buscar ao Senhor. E o mesmo se aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós voltamos lá para o Evangelho de Marcos.
No outro momento nós falamos de que Jesus, de que ele tinha experimentado não somente a angústia, não somente a dor, mas que Jesus ele tinha experimentado também o abandono do Pai. Mas o que Jesus faz? Ele faz a mesma coisa que Davi fez. E nós olhamos em Marcos, no capítulo 14, no versículo 35, que Jesus, ele não se conformou em estar longe do Pai, não se conformou com essa sensação de abandono. E o texto de Marcos, no capítulo 14, no verso 35, nos conta de que Jesus, ele meio que deixa aquela angústia de lado, ele se curva e busca ao Pai em oração e ora a Deus. Jesus também não se conformou, não aceitou aquela sensação de abandono de Deus, não aceitou aquele vazio, aquela distância do Pai, mas ele também orou. E o próprio Deus encarnado na terra, que passou pela experiência de se sentir abandonado pelo Pai, veja, ele não deu um passe de mágica, mas ele se curvou e orou e buscou a presença do Pai. E é assim que nós devemos fazer, porque já está claro que num certo momento de nossas vidas nós vamos experimentar a ausência de Deus. E na hora que isso acontecer, não se culpe, como nós falamos anteriormente, mas também não se acomode, mas coloque o seu joelho, o seu rosto ao chão e busque ao Senhor e ore a Deus e clame: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, venha se mostrar mais uma vez. Senhor, eu agora não quero nenhuma bênção material, mas eu preciso sentir o Seu toque, mas eu preciso sentir o sopro do Seu Espírito. Não aceite que aquela situação normal de se sentir longe de Deus venha se tornar algo permanente, não, mas diga não, e diga não buscando a Deus, orando, ou jejuando, ou lendo a Escritura, ou participando do sacramento da ceia. São meios de graça que o próprio Deus nos dá para que nós não venhamos a sentir a sua ausência. Na hora que você sentir o momento do abandono de Deus, não se acomode e não morra espiritualmente nesse momento, mas vá em busca do outro momento, que é o momento de falar com Deus para que o Senhor venha a renovar a sua fé. Mas agora nós chegamos no último momento que esse salmo nos ensina a respeito da relação entre o homem e Deus, e entre Deus e o ser humano. Esse último momento nos diz: como resultado dessa busca a Deus, vem o momento da calma e da confiança. E é isso que nós vemos aqui no versículo 5, no versículo 6, do Salmo 13. E aqui Davi afirma: no tocante a mim, eu confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, por quê? Porque o Senhor me tem feito muito bem. Notem a mudança. Veja que de início Davi estava sentindo Deus longe, mas aí depois ele faz o quê? Ele ora, e agora ele sente Deus muito próximo e goza de confiança. A mesma coisa acontece com Jesus também no Getsemane. Veja que Jesus, ele buscou ao Pai, e ele orou, e na hora que nós olhamos, no finalzinho do verso 36, do capítulo 14, Jesus fala assim: seja feita a tua vontade e não a minha. Então, veja, Jesus confia em Deus, mas numa situação não tão boa como a de Davi, não tão boa porque ele sabia que ele iria morrer, se ele sabia aquilo que o esperava, mas mesmo assim ele confiou no Senhor. E é essa lição que nós devemos ter. Na hora que nós buscamos a Deus,
na hora que nós buscamos ao Senhor, vem a confiança. Não importa se é no momento bom, ou se é no momento de luta, ou se é no momento de dor. Então, não se esqueça, minha irmã, não se esqueça, meu irmão, de que na sua vida espiritual, infelizmente, em alguns momentos você vai sentir Deus longe de você, mas não aceite esse momento, não aceite, mas chame ao Senhor em oração. Sim, vá buscar a Deus. Como consequência, não resta dúvida de que você vai se encher da confiança do Senhor, independentemente da situação, se ela for boa ou ruim. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe, amém?